Bom dia, pessoal, tudo bem? Tô gravando esse videozinho para falar um pouquinho com vocês a respeito do Teorema de Pitágoras, tá? Vocês já estudaram até agora equação de segundo grau, né? Proporcionalidade, Teorema de Tales, e agora a gente vai estudar sobre o Teorema de Pitágoras, que não é de Pitágoras, gente. Preparei uma leitura para que vocês entendam melhor, tá? Apesar dele não ter sido inventado por Pitágoras, Pitágoras teve uma contribuição muito grande para a matemática, tá? Segundo ele, os números estão relacionados com a perfeição do mundo, de tudo que tem no mundo, tá? A perfeição dos números está relacionada à perfeição das coisas que tem no mundo. E também, segundo ele, a matemática é o princípio de todas as coisas. Vamos conhecer um pouquinho melhor? Bom, então eu vou explicar para vocês a respeito do Teorema de Pitágoras. Para começar e trabalhar com o Teorema de Pitágoras, eu preciso ter um triângulo retângulo. Vejam que eu desenhei um triângulo retângulo aqui. Como eu sei que ele é um triângulo retângulo? Porque aqui, ó, ele forma um ângulo de 90 graus. Né? Esse triângulo precisa ter um ângulo de 90 graus internamente para que ele seja um triângulo retângulo. E eu só posso aplicar o Teorema de Pitágoras quando o triângulo for retângulo. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Esse lado que fica aqui, ó, grudadinho com esse símbolo aqui, ó, do triângulo retângulo, eu vou chamar de cateto. Esse ladinho aqui, ó, que também fica grudadinho com o triângulo retângulo, eu vou chamar de cateto também. Então, eu tenho os dois catetos. E vejam que esse símbolo aqui, ó, do triângulo retângulo, é como se ele estivesse apontando uma flechinha para o outro lado. Esse outro lado nós chamamos de hipotenusa, tá? Então, o lado maior desse triângulo retângulo vai ser sempre a hipotenusa, tá, gente? Essa hipotenusa, então, é a que fica de frente ao ângulo de 90 graus. O que eu vou fazer agora? Agora eu já ensinei para vocês, aqui tá a hipotenusa, cateto, cateto, tá? Eu vou chamar agora a hipotenusa de A, e os catetos eu vou chamar de B e de C. Pitágoras, na verdade, né? Na verdade foram os babilônios, né? Mas o teorema de Pitágoras que nós conhecemos hoje e que consta nos livros, ele diz que o quadrado da hipotenusa, ou seja, o A está representando a hipotenusa, então a hipotenusa ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O cateto é o B e o C. Então, aqui, ó, eu vou colocar o B ao quadrado e o C ao quadrado. Essa aqui é a fórmula do Teorema de Pitágoras. Lembrando que aqui, ó, isolado desse lado aqui do igual, sempre tem que estar a hipotenusa, tá? Agora eu vou dar um exemplo prático para vocês. Bom, pessoal, então, nesse exemplo, eu coloquei aqui, ó, um triângulo retângulo, e o enunciado da questão é: calcule o valor de x. Então, primeiro eu vou interpretar o triângulo retângulo. Vejam que aqui ele tem um ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo que forma 90 graus, tá? Eu tenho um ângulo reto aqui. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho x e aqui eu tenho 5, né? Lembra que eu falei para vocês que os dois tracinhos que estão grudados ao ângulo de 90 graus, eles são os catetos. Então, aqui é o cateto e aqui também é o cateto. Esse ladinho aqui, ó, que está de frente ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. Tá? Então, o que eu vou fazer? O teorema de Pitágoras diz que o seguinte: a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, agora eu vou fazer a substituição. Eu sei que o 5 é a hipotenusa, então, no lugar da hipotenusa, que é o A, eu vou colocar 5 e vou colocar ao quadrado. Aí, agora, tanto faz a ordem dos catetos. Eu vou chamar de B o x que está ali, ó. E vou chamar o de C o 3 que está lá também. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. 5 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Agora, eu vou resolver essa equação para encontrar o valor de x, como o enunciado está pedindo, tá? Então, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25, igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado, que dá 9. Número para um lado, letra para o outro. Então, aqui vai ficar x ao quadrado igual a 25 menos 9. 25 menos 9 dá 16, então eu vou colocar x ao quadrado igual a 16. Se eu tirar a raiz quadrada do 16, então eu vou descobrir que x é igual a 4. Pronto, aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo, eu descobri o valor de x. Oi, turma! Espero que vocês tenham compreendido a utilização do Teorema de Pitágoras. Estarei à disposição ainda via WhatsApp, na plataforma e também nas aulas virtuais. Um beijo, fiquem bem!